Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor falando aqui, tá? Vamos falar então do nosso último tópico da disciplina de física, tá bom? Para esse bimestre, tá? Que é a ótica, o estudo da luz, tá bom? A gente saiu, né? Lá no começo a gente começou estudando as ondas, tá legal? A gente veio estudando ondas, depois a gente passou por um outro tipo de onda que é interessante, que ocorre no nosso dia a dia, que é o som, tá legal? Vamos lembrar das características do som: onda mecânica, longitudinal e tridimensional, tá? E agora a gente passa a estudar quem? A luz, tá? Que é outra onda que existe no nosso dia a dia e que vai mostrar para vocês vários fenômenos que acontecem para a gente, tá certo? Tranquilo então, pessoal? Tá? A luz ela é uma onda que, antes da gente começar, né? Ela é uma onda transversal, vamos colocar aqui, ó, transversal, tá? Ou seja, ela é daquele jeito, sobe e desce, né, e vai para frente. Ela é uma onda unidimensional, vou colocar a palavra aqui, unidimensional. Quando eu falo unidimensional, é que ela vai em uma só direção, tá legal? E ela é eletromagnética. Magnética. O que significa dizer que uma onda eletromagnética, tá? É uma onda que não precisa de um meio material para se propagar. Então, ela pode se propagar inclusive aonde? No vácuo. Mas são essas características, são essas definições da onda luminosa que fazem com que ela seja a luz mesmo, né? E com que ela mostre os fenômenos que a gente vai observar aqui, que eu vou comentar com vocês, que parecem o nosso dia a dia. Tudo bem? Beleza? Então, para a gente começar aqui, ó, ótica, né? O que é essa palavra ótica? A gente costuma ouvir ela quando vai falar em, por exemplo, né, vou falar na ótica, fazer um óculos, né? Sim, tá, é uma aplicação. Mas ótica para a gente em física, tá? É justamente a área da física que se dedica a estudar a luz e os seus fenômenos. Tá legal? Quais são os fenômenos que podem sofrer a luz, professor? Todos aqueles que a gente viu para os tipos de onda, né? Reflexão, refração, difração, polarização, interferência, tá? Todos aqueles são fenômenos luminosos, tá? Que a luz pode sofrer em determinadas condições, tá? Dentro da óptica a gente tem duas áreas de estudo: a óptica física e a óptica geométrica, tá? A óptica física, eu vou colocar aqui para vocês, ó, ela estuda, tá? O caráter da luz. Caráter da luz. Ou seja, ela vai estudar propriamente dito quem produziu essa luz, né? Ela se importa com as fontes luminosas. Quem produziu? Tá? Fonte, podemos pensar aqui, ó, ela se importa com os tipos diferentes de luz e com as suas fontes, tá? Essa é a ótica física, tá bom? E a outra, que é o que a gente vai estudar, que eu vou comentar brevemente aqui, ó, é a ótica geométrica, tá? A ótica geométrica está interessada, tá legal, em estudar a luz sem se importar, tá legal, com se importar com quem produziu ela, ou seja, eu vou considerar a luz como simplesmente uma onda que se propaga em linha reta, né? Vou considerar aqui a onda a luz, né? Um raio de luz, tá? E vou estudar ela dessa forma, tá bom? Então toda a onda luminosa aqui, ó, que eu fosse representar assim, na verdade eu vou representar como um raio de onda, né? Uma reta orientada com uma setinha para dizer o quê? Olha, para onde que ela vai, né? Então, que eu errei, né, turma? Ó, estuda, tá? Então aqui, ó, a ótica geométrica estuda como a luz se propaga sem se importar com quem produziu, com quem a produziu, na verdade, né? Com quem a produziu, tá legal? Então eu vou considerar ela sempre como um raio de onda, eu vou considerar que ela se propaga em linha reta, né? E vou trabalhar como se ela fosse um raio de luz, um raio de onda, tá bom?
tá? Então eu estou interessado em saber como que a luz se propaga. Ela vai para lá, para cá, atinge esse ponto e volta, tá? Na verdade, nós estamos preocupados justamente com isso. Perfeito? Tranquilo, né, turma? Então, continuando aqui, ó, dentro do estudo da ótica geométrica, tá? Nós temos dois tipos de fontes de luz, tá bom? Quem são esses dois tipos de fontes de luz? Eu tenho as fontes de luz que são pontuais e as fontes de luz que são extensas. Fontes de luz que são pontuais, tá? Eu posso dizer que elas têm dimensões desprezíveis, tá? Professor, mas aonde que isso existe? Tá legal? Imagina comigo aqui, ó, uma lâmpada dessas comum incandescente quando você vê de longe, né? Uma lâmpada dessa quando você vê de longe, ela parece ser, por exemplo, um objeto assim, né? Por exemplo, e ela ilumina em todas as direções, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, né? Essa é a fonte de luz o quê? Pontual, ilumina para todos os lados, né? Vamos colocar aqui, ó, todos os lados, tá? Para todo lado. E a fonte de luz extensa, tá? Ela tem dimensões consideráveis, ou seja, imagina, por exemplo, agora aquele tipo de lâmpada, né, que existe lá na escola, lá nos corredores da escola, aquelas lâmpadas de tubo, né, que são compridas assim, aquelas lâmpadas que a gente chama de tubulares, né? As lâmpadas tubulares, turma, elas não iluminam para todos os lados da mesma forma, tá? Você vai perceber que, vamos tentar desenhar uma lâmpada daquela lá, uma lâmpada tubular, como aquelas que a gente tem na escola. Opa, que saiu errado. Vamos corrigir isso aqui. Então aqui eu vou colocar ela assim, aqui, né? E você vai perceber que essa fonte de luz extensa ela é formada por várias e várias fontes pontuais de luz, né? Por isso que as suas dimensões são consideráveis. De cada ponto, cada fonte pontual dessa de luz que compõe a fonte extensa vai produzir os seus próprios raios de luz e vai iluminar em determinada direção, né? Então perceba comigo no desenho aí, ó, você está vendo a lâmpada tubular, ela ilumina muito bem embaixo e em cima dela, né? Essa é a grande contribuição dela, tá legal? Mas ela não ilumina onde? Bem dos lados aqui, ó. Não ilumina bem dos lados, tá? Então as suas dimensões são consideráveis, tá? Vamos corrigir aqui, dimensões consideráveis, tá legal? E ela não ilumina para todo lado, ou seja, eu tenho aqui, ó, várias fontes pontuais aí dentro dela, tá legal? Ela é formada por várias fontes pontuais, tá? Então eu posso pensar, por exemplo, vamos dar exemplos desses tipos de fontes, né? O Sol, para a gente aqui, ó, pontuais. O Sol para a gente, tá? Ele é uma fonte de luz pontual, tá bom? Por que, professor, que ele é pontual, tá? Porque a gente enxerga como se fosse um ponto lá no céu que manda energia para a gente, para todos os lados, que manda luz para a gente, né? E uma fonte de luz que é considerada, por exemplo, extensa. Eu tenho a lâmpada tubular, eu tenho aqueles fios, aquelas fitas de LED, né? Quando você enxerga à noite, você não vê só os pontinhos, você vê toda ela iluminada. Ela é uma fonte de luz extensa, tá bom? E por aí vai. Então nós temos vários tipos de fontes de luz dessa. E cada tipo de fonte de luz vai te produzir um fenômeno diferenciado, tá? Devido às próprias características desses tipos de onda aí. Beleza? Tranquilo, turma. Vamos arrastar um pouquinho para cima aqui e continuar falando de alguns pontos importantes, tá? Aqui do estudo da luz, né? Vamos falar então agora sobre os meios de transmissão da luz, tá? Ou seja, como que a luz pode se propagar no espaço? Tá legal? A gente sabe que ela não precisa de meio material para se propagar, mas ela pode atingir certos objetos. E ela pode, dependendo do objeto, passar com dificuldade ou não passar de forma nenhuma, tá? Vamos começar por esse cara aqui, ó, pelo objeto que a gente considera opaco. Objetos opacos, tá? Eles vão bloquear totalmente a luz, tá? Bloqueio total da luz, ou seja, a luz não passa.
Imagina que então, ó, que eu vou ter um espelho, por exemplo, né? O espelho, ele deixa a luz passar para trás dele? Não. A luz atinge o espelho aqui, ó, e ela é prontamente o quê? Refletida. Nada atravessa aqui, ó. Nada, tá? Então o espelho é um exemplo de meio que opaco, que bloqueia a passagem da luz totalmente, tá? Um meio translúcido, pessoal, é um meio que oferece bloqueio, tá? Mas não é um bloqueio total, é um bloqueio parcial, tá? É um bloqueio parcial da luz, ou seja, a luz consegue passar, mas não em sua forma total, ela não consegue passar toda, né? Vamos pensar, por exemplo, num vidro de carro, né, com uma película, por exemplo, quando você coloca aquelas películas protetoras no vidro do carro, tá? O que vai acontecer quando ele tiver a película aqui, ó? Ele vai deixar passar a luz? Vai, né? Parte dela vai ser refletida, tá? E parte vai o quê? Parte vai passar, mas nem toda ela, né? Vamos colocar aqui, ó, vidro com película, né? Então esse aqui é um exemplo de meio que translúcido, tá? Ele deixa a luz passar, mas deixa pouco. Aqueles vidros que são jateados, que geralmente são usados em banheiro, né? Colocar na porta ali do box do banheiro, tá legal? Então você percebe que ali você consegue ver que tem uma luz acesa lá dentro, mas você não consegue distinguir o que está lá dentro. Você não consegue enxergar do lado de lá, tá? Ao contrário dos meios transparentes, tá, pessoal? Que eles não oferecem bloqueio nenhum, tá? A luz, ela vai passar integralmente, sem desvios, sem bloqueios, tá? Essa é a característica dos meios transparentes, tá? Por exemplo, o vidro, né? Então o vidro sem película nenhuma, tá bom? Ficou feio aqui, vamos corrigir. O vidro sem película nenhuma, né? Ele tem a luz atingindo ele aqui, ó, tá? E ela vai passar para o outro lado sem sofrer desvios, né? Continuando na sua trajetória normal. Por quê? Porque o vidro, ele é o meio que transparente, ele deixa a luz passar com facilidade sem sofrer desvio nenhum, tá? Então é somente nos meios materiais que são transparentes, né, que você consegue enxergar, tá legal? Beleza, turma? Tá? Então assim, é bem tranquilo essa parte, tá? Vamos pegar aqui agora e falar um pouquinho, tá, sobre os princípios que governam o estudo da ótica geométrica. Tudo que a gente está falando aqui, ó, eles têm que ser baseados nesses três princípios que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? O princípio número 1 aqui, ó, vamos começar falando desses daqui, ó. Propagação dos raios luminosos, tá? O que eu vou dizer sobre esse princípio, tá? A luz se propaga sempre em linha reta, tá? Então, quando a gente está estudando em ótica geométrica, a gente não vai admitir que a luz faz curvas, que ela pode fazer esse tipo de coisa. Ela sempre vai andar em linha reta. Então, sempre que você for representar ela, tá? Ela tem que ser representada como uma linha reta, na direção e no sentido que ela está indo, tá legal? Então, o princípio da propagação retilínea, vou colocar aqui, ó, retilínea dos raios luminosos, beleza? Tudo bem, então? A número 2 aqui, o segundo princípio que eu quero falar para vocês é esse, ó, o princípio da independência dos raios luminosos. Esse aqui é curioso, tá? Imagina o seguinte, que você está numa festa, tá bom? E você tem aqui, ó, um canhão de luz, tá? Naqueles canhões de luz colorida, tá bom? Vou colocar o chão aqui, ó, tá? Então você tem ali, ó, um canhão de luz, tá? E você tem, por exemplo, amarelo, vamos colocar aqui, ó, amarelo. E você tem o outro canhão de luz aqui, ó, na cor, por exemplo, vermelha, tá? Aí eu te pergunto, no momento que você ligar essa luz aqui, ó, tá? Que ela cruzar com a outra, o que vai acontecer? O que você espera que aconteça, né? Será que eu vou enxergar amarelo do lado de lá? Será, né?
Deixa eu te mostrar aqui de uma forma diferente, para que fique claro aqui, ó. Olha só, então a luz amarela aqui ela vai se propagar nesse sentido, tá legal? O que acontece nessa situação? Olha, as duas luzes elas passam independentes uma da outra. Ou seja, se aqui veio vermelho, ele atinge e faz a marca vermelha no chão. Se aqui veio amarelo, ele atinge e faz a marca amarela no chão, né? Agora aqui no meio, tá legal? As luzes se misturam, os raios luminosos se misturam. Aqui eu vou enxergar o quê? Se eu colocar um objeto aqui assim, ó, para refletir, eu vou enxergar a cor laranja, que é a mistura das duas ali, ó. Tá? Mas se eu não colocar nada ali no meio, a luz vermelha passa e a luz amarela passa, independentemente se elas se cruzam uma das outras. Tá legal? Então eu poderia falar aqui, ó, que os raios de luz se cruzam, né, ó, raios de luz se cruzam e nada acontece, tá? Cada um segue seu caminho independentemente. Tá legal? Então, nada acontece. Perfeito? Então, é assim que a gente tem que tratar o princípio da independência dos raios luminosos, né? E para falar do último item aqui, ó, que é o item 3, né? É o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, tá? Imagina uma situação aqui, ó, onde você está olhando para um espelho, né? Desenhar um olhinho aqui, ó. Você está olhando para um espelho, né? E você consegue enxergar uma pessoa aqui desse lado de cada espelho. O que o princípio da reversibilidade dos raios luminosos diz pra gente, né? Ó, então, a luz que vem da pessoa atinge o espelho e vai até você, tá? Se você consegue ver a pessoa também consegue te ver. Isso é um fato, isso acontece, tá? Isso a gente chama aqui, ó, de princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Os raios de luz são reversíveis, tá? Então, ou seja, quem é objeto e consegue ser observado, né, pode se tornar observador e conseguir enxergar o que antes era observador e era objeto agora, né? Os raios de luz são reversíveis, poderia dizer assim. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tá? Então esses daí são os 3 princípios que governam então governam o funcionamento da ótica geométrica. Beleza? Tranquilidade aqui, tá? E por último, eu quero mostrar para vocês de que forma a gente consegue enxergar as cores, né? Será que o nosso olho ele decifra a cor aqui, chega a luz ele decifra, tá? É muito interessante isso. Imagina o seguinte, que você tem uma camiseta azul aqui, ó. Vou tentar desenhar uma camiseta aqui. Uma camiseta azul, tá certo? Vamos colocar uma corzinha nela aqui, ó, tá? E você está observando ela daqui, ó, tá bom? Como que você consegue enxergar ela azul, tá? O que acontece? O sol, vamos dizer assim, o sol, né? O sol, ele vai iluminar todos os objetos, em específico a camiseta, né? Só que a luz do sol, ela é considerada o quê? Uma luz branca, tá? A luz branca é aquela luz que contém todas as cores, lembra disso, tá? Em ótica, a luz branca é aquela que contém todas as cores, ou seja, quando o sol ilumina com luz branca, tá? Uma camiseta vermelha, o que vai acontecer? A luz branca, né, ela é composta de todos, então todas as outras vão ser absorvidas, ou seja, vão ser utilizadas para esquentar a roupa, exceto a luz azul, que vai ser o quê? Refletida, tá? Então o que a gente enxerga, tá? Uma grande conclusão aqui, ó, o que enxergamos é o reflexo da luz, tá? Tudo que a gente enxerga é o reflexo da luz, tá bom? Eu não vou ter, por exemplo, vou colocar aqui direitinho. Eu não consigo enxergar, por exemplo, dentro de um quarto escuro. Por quê? Tá? Porque o preto, para a gente, quando ele está totalmente preto, né, ele significa o quê? Ausência de luz. E se não tem luz, eu vou enxergar? Claro que não, né? Eu não vou conseguir enxergar, tá certo?
Então é bem interessante isso, tá legal? Porque eu sempre preciso de quê? De luz para que eu consiga ser enxergado, tá? Para que eu consiga ser visto e para que eu consiga enxergar outra coisa. E a cor que você enxerga, todas essas cores que vocês estão enxergando aí, ó, tá? Na tela de vocês, o vermelho, o amarelo, o azul, o verde, tá? A cor da minha camiseta, por exemplo, são devido a quem, tá? Devido a reflexo da luz. Então atinge luz branca aqui, tá? E é refletido para o nosso olho a luz vermelha, ou a luz amarela, ou a luz azul, enfim, a cor que a gente estiver enxergando, né? Ah, professor, eu consigo enxergar a luz propriamente dita? Eu não consigo enxergar a luz. Você não vê a luz passando aqui, ó. Você só vê o que? O reflexo. Pensa sempre nisso, tá? A gente só enxerga o reflexo da luz. Tá legal? Por isso que o fenômeno da reflexão é muito importante para a gente aqui, ó, tá? Nós só enxergamos o reflexo da luz. Tudo bem, pessoal? Estão comigo, então? Tá? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tá? Eu acredito que agora vocês têm base suficiente para fazer a atividade que eu estou enviando, tá bom? Então uma boa semana, fiquem com Deus, bons trabalhos e até logo. Falou!